Os egípcios. Os egípcios já viviam no norte da África há 10.000 anos aproximadamente. Assim como os sumérios, os egípcios também criaram um tipo de escrita, a hieroglífica. A escrita hieroglífica. Uma das escritas mais complexas da humanidade é a hieroglífica, criada por meio de 5.000 anos atrás. Os hieroglifos compunham algo em torno de 7.000 símbolos, representando objetos, e cerca de 20 símbolos representando sons. No Egito Antigo, apenas algumas pessoas conheciam os símbolos dessa escrita, entre elas os sacerdotes, governantes e escribas. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever os hieroglifos, atividade que exigia muito estudo e que, consequentemente, fazia essa profissão ser muito respeitada na sociedade egípcia. Saber ler e escrever também é muito importante em nossa sociedade, porém nem todas as pessoas têm acesso à educação. Portanto, devemos tratá-las com respeito e ajudá-las sempre que possível. Um escriba escreveu explicando por que ele considerava sua profissão importante. Ponha a sua alma nas escritas. Observe como ela se salva através do trabalho. Veja, não há nada que supere as escritas. São um barco perfeito. Farei com que goste de escrever mais do que de sua própria mãe. Farei com que a sua beleza lhe seja mostrada. É a profissão mais importante do que qualquer outra. Não existe igual na terra. Texto retirado de A História do Alfabeto. A religião dos egípcios era politeísta, isto é, eles acreditavam em vários deuses e deusas. Por ser uma civilização agrícola, que dependia das plantações nas margens festas do rio Nilo, seus deuses eram representações de elementos da natureza e de animais. Para os egípcios, os deuses tinham um comportamento semelhante ao dos seres humanos. Por esse motivo, em seus cultos, os egípcios faziam oferendas de comidas, bebidas e presente a essas divindades. A mais importante crença religiosa egípcia referia-se à vida após a morte. Eles acreditavam que a alma seria julgada com base nas boas e más ações praticadas nesse mundo. Somente ganharia a vida eterna quem possuísse o coração mais leve e sem culpa. Entre os deuses egípcios estão Osíris, Ísis e Horus. Conheço algumas informações sobre eles. Osíris era o deus da vegetação e da vida no além. Era ele quem julgava os mortos após terem seu coração pesado em uma balança. Ísis, a esposa de Osíris, era a deusa de poderes de cura, fertilidade e maternidade. Também zelava por todos, fossem escravos ou senhores. Horus, filho de Osíris e Ísis, tinha a cabeça de falcão e os olhos representavam o sol e a lua. Seu símbolo, o olho de Horus, tornou-se um amuleto de cura. A mumificação. Os egípcios preservavam o corpo dos mortos, pois acreditavam que eles poderiam voltar à vida. Para isso, faziam uma mumificação, que era a exclusividade dos faraós, seus familiares e sacerdotes. Com o passar do tempo, ela foi autorizada para as pessoas da nobreza. A mumificação custava caro, portanto, a maioria das pessoas não podia pagar. Para mumificar um cadáver era necessário 70 dias. Primeiro, extraía-se os intestinos, pulmões, fígado e o estômago. Esses órgãos eram embalsamados e colocados separadamente em 4 potes chamados canopus. O coração permanecia no corpo, a fim de ser julgado na balança de Osíris.
Depois, cobria-se o corpo com o natrão, para desidratá-lo. Após 40 dias, o corpo estava completamente seco. Fazia-se então o enchimento do cadáver com tecidos, óleos e resina. Finalmente, o corpo era envolvido em faixas, começando pelos dedos das mãos e dos pés. Um processo cuidadoso e demorado. Akenaton e a Revolução Monoteísta. No século XIV a.C., o faraó Amenófis IV, depois conhecido como Akenaton, aquele que agrada a Aton, tentou modificar os cultos religiosos do Egito, descontente com a influência dos sacerdotes. Ele proibiu o culto aos deuses e estabeleceu o monoteísmo, isto é, o culto a um só Deus, Aton, o Deus Sol. Contudo, sua revolução monoteísta não foi aceita pelo povo. Após a sua morte, o culto aos antigos deuses retornou e os sacerdotes restabeleceram o seu poder.